Retornando aquele assunto do sonho, né, que eu abordei no vídeo anterior, que eu falei que eu tenho uma ligação muito forte com os meus sonhos, eu dou muita importância, né, aos meus sonhos, sempre tentando descobrir o que está por trás deles, e geralmente eles me dizem sim alguma coisa. Eles foram de alguma valia na minha vida. Em 2011, eu tive um sonho que eu precisava fazer uma tatuagem para o meu pai. Naquela época eu não tinha nenhuma tatuagem. O meu pai era uma pessoa que odiava a tatuagem, era completamente contra, ele não tinha e não permitia que eu fizesse. Aquela noite eu sonhei que eu precisava fazer uma tatuagem para o meu pai e no sonho apareceu o que era que eu tinha que tatuar. Eu acordei com aquela imagem, aquilo não saía da minha cabeça, porque às vezes a gente tem uns sonhos, até pesadelo, né? Que a gente acorda assustado, né? Mas conforme a gente vai acordando realmente, né? Iniciando o dia, aquilo sai da nossa memória e a gente segue o dia tranquilamente. Aquilo não saía da minha cabeça, muito pelo contrário, aquela ideia ficava firme, se repetindo na minha cabeça, naquela manhã. E eu pensava, uma tatuagem, mas como eu vou fazer uma tatuagem? Não tem como eu fazer uma tatuagem. Onde eu vou fazer uma tatuagem? Eu nunca tinha feito tatuagem. Mas a ideia é muito forte. Aí me informei, né, com os amigos meus, que eu sabia que já tinham feito, sobre lugares aqui em Santos de confiança. E consegui um lugar, marquei para aquele dia mesmo, logo após o almoço. Eu deixo a minha filha na escola e fui para o lugar. Parecia que eu estava hipnotizada, assim, totalmente. Não via outra coisa. Acho que é essa palavra, hipnotizar. Aquilo não saía da minha cabeça. Eu fui, eu cheguei lá, eu passei eu não levei desenho, né? Nem sabia como é que funcionava. Eu passei pro tatuador a ideia que eu queria, porque eu queria e que eu queria naquele dia, tinha que ser naquele dia. Ele falou, tudo bem, eu faço, né? Fiz a tatuagem em homenagem ao meu pai. E só depois de feita que eu saí do transe que eu estava e pensei, nossa, como que eu vou para casa? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou esconder isso? Pior que agora não sai. Aliás, essa aqui é a tatuagem do meu pai. São as iniciais do nome dele, MGB, Márcio Gomes Bordignon. E o símbolo do infinito. E tinha que ser aqui, no braço esquerdo. Aí eu pensei, como que vai ser? Bom, mas até aí falei, no dia saí com curativo, né? Como é pulso, relógio, pulseira. Sei que eu saía dali do estúdio de tatuagem com o relógio aqui, cheio de pulseira. Eles tinham uma vantagem sobre as grandes empresas. Eu acho que um mês depois, eu estava trabalhando, a minha mãe me ligou, falou, corre aqui para casa, pega teu pai, que ele está passando mal, leva ele para São Paulo. Leva ele no médico em São Paulo, correndo, já liguei pro médico. Ela falou, só passar aqui e pegar ele. E do jeito que eu estava lá no escritório, porque eu chegava no escritório e tirava tudo aquilo, né, enquanto eu estava lá. E do jeito que eu saí, nervosa, porque ela falava que ele estava convulsionando, eu saí na pressa, correndo, nervosa, para pegar ele em casa, e esqueci de pôr as minhas pulseiras. Ele entrou no carro, ruim,
que ele conversava pouco, ele deitou o banco e foi olhando assim pro alto do carro. E eu dirigindo, peguei a Imigrantes, né, aqui em Santos, para ir para São Paulo. Quando eu tava na serra já, eu assim, né, com a mão no volante, dirigindo, ele do meu lado, ele teve uma hora que ele virou para falar comigo e viu o meu pulso, né? Aí ele, que é isso no seu pulso? Ele falou pra mim. Isso o quê? Quando eu falei, isso o quê? Pim, caiu a minha ficha. Nossa, foi só o tempo de dar aquela respirada funda e pensar, ferrou. E tava só eu e ele, dentro de um carro, ele nervoso, passando mal, a gente subindo a serra, no meio da estrada. Falei, é agora que ele vai me arremessar e eu vou rolar essa serra até Cubatão, né? Já tava lá do alto. Eu já me via assim, sendo arremessada do carro e rolando a serra. De tão apavorada que eu fiquei que ele perdesse o controle com aquilo. E, poxa, tantos outros momentos para ele descobrir aquilo, né? Em casa, mais calmo, próximo da minha mãe, né? Para ter alguém para ajudar a contornar a situação. E acontece justamente no momento em que ele estava passando mal, aquela angústia, né? Nervoso, estrada. Aí eu peguei e respondi rápido, isso não é nada. E disfarcei, tirei a mão assim do volante, fiquei com uma só. Ele, o que é isso? Ele repetiu. Não tenta me enganar. Eu falei, eu não estou tentando te enganar, isso não é nada. E com o braço escondido aqui, embaixo. Ele fala de novo, Daniele, o que é isso no seu braço? E pegou a mão dele e puxou o meu braço de onde estava. Puxou para perto dele, para ele ver. E viu. Mas ele olhou, não sei se ele não acreditou, se ele não entendeu na hora. Ele, o que é isso? Aí eu respirei fundo, né? Um tempo assim que... Aquela... Sem saber o que dizer pra ele, né? Não adiantaria eu inventar uma desculpa, eu ia falar essa canetinha, ninguém sai, que não sai. Como que eu ia falar a verdade pra ele assim, naquela situação de supetão? E eu vi que não ia ter como escapar. Pensei rápido e falei, bom, tudo isso bem rápido na minha cabeça. Falei, Daniele, tu foi mulher pra ir lá fazer, né? Agora tu vai ser mulher pra olhar na cara dele e enfrentar o homem. E explicar pra ele por que você fez. E ele olhando pra minha cara e falava, estou aguardando uma resposta. Estou aguardando uma resposta. Falei, você quer uma resposta? Quero uma resposta. Falei, isso é uma tatuagem. Ele assim, uma tatuagem? Você fez uma tatuagem? Eu fiz. Pra você. Uma tatuagem pra mim? Falei, uma tatuagem pra você. Falei, olha bem, você não prestou atenção? Aí mostro, falo, MGB, Márcio Gomes Bordignon. E o símbolo do infinito embaixo. Ele parou e ficou me olhando, como quem disse, explica melhor isso aí, né? Aí eu falei, são as iniciais do seu nome, uma forma que ele se identificava, que às vezes ele assinava, MGB, ele colocava essas 3 letras, assim, várias coisas dele. Na camisa dele, às vezes ele mandava bordar a inicial do nome dele. E o infinito, eu falei pra ele, é o que você é pra mim, infinito, amor infinito, você pra mim nunca vai ter fim. O meu amor por você é infinito. E ele segurando meu braço, aí quem começa a respirar fundo é ele.
e eu a contar os segundos para ser arremessada. Aí ele soltou o meu braço e ficou virado assim para a janela um bom tempo, e bufando, e bufando. Assim. E eu pensava, nossa, não tem como acelerar mais esse carro, não tem como chegar logo no Sírio. Tudo passou na minha cabeça. Realmente, ele estava em pânico, porque meu pai sempre foi nervosinho, mas ele, depois da doença, ele ficou muito descontrolado. Para ele voar em mim naquela hora, arremessar alguma coisa, rodar o carro, sei lá, não precisaria de muito. O principal personagem é uma mulher. Ele para, né, um tempão, fica olhando assim para a janela, olhando para a janela, e não olhava para mim. Até que ele vira de novo, olhou para mim e falou assim: fala a verdade, você fez para mim? Eu falei: eu fiz para você. Como? Aí eu contei pra ele, né, que no sonho eu tinha recebido essa mensagem, que eu tinha que fazer uma tatuagem pra ele e que eu não consegui não fazer. Tentei explicar da minha relação com os meus sonhos, que aquilo realmente é muito forte. Quando aquilo fica na minha cabeça durante o dia, mesmo que eu acordo, quando aquilo não sai de mim, é algum sinal importante. Quando não é importante, aquilo evapora. Assim, no momento que eu acordo, eu lembrei e evapora. E a da tatuagem não, aquilo ficou. E eu expliquei isso para ele dentro do carro, né, na esperança que ele, por favor, me compreenda. Não foi uma porra louquice da sua filha, que aos 30 e poucos anos de idade resolve lá fazer uma tatu, sei lá. Não foi uma mera porra louquice, não, eu falei para ele. Foi um sonho, foi uma mensagem que eu recebi, que eu tinha que fazer uma homenagem para você. Ele jura mesmo? Ele falou pra mim. Foi assim? Ele jura. Foi assim. Ele pegou meu braço de novo, ele olhava, ele olhava, ele olhava. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Dani, isso sai? Eu falei: não, é tatuagem mesmo, aquelas que não saem nunca mais. Eu falei: eu vou ter 80 anos de idade, 90, 100 anos, sei lá, e você vai estar aqui. Eu falei: eu vou morrer com você aqui. Tentando quebrar o clima, né? Que eu não sabia onde ele ia chegar. Ele: você é maluca. Ele falou pra mim: você é maluca. Eu dei risada. Só um pouquinho. Ele falou pra mim assim, ele repetia, e ao mesmo tempo ele foi se calando e se emocionando, os olhos dele encheram de água, né? Ele começou a chorar de emoção e me abraçou. Enquanto eu dirigia, ainda na Imigrantes, tudo isso, ele me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim pra mim: ninguém nunca fez uma declaração de amor tão linda pra mim. Você marcou no seu corpo o meu nome. Isso não vai sair de você. Eu vou estar sempre em você. Ele me agradeceu, muito emocionado, muito feliz, que aquilo era a maior loucura de amor e a maior declaração de amor que ele já tinha visto na vida dele. E ali, naquele momento mesmo, ainda dentro do carro, ele emocionado, dizendo que era a maior loucura de amor que já tinha feito por ele, que era a maior demonstração de amor que ele tinha recebido, que ele não esperava, mas que por ser uma tatuagem, por ser algo que não ia sair de mim, que não era uma tinta ou uma figurinha daquela de raspar, né, que sai depois de alguns dias. Ele sabia que era algo que não ia sair. E eu repeti pra ele: isso não vai sair. Ele falou: por isso que eu falo que você é louca. É loucura de amor, ele falou pra mim. Ele falou: eu adorei.
eu adorei. Eu nunca imaginei, ele dizia assim, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia dizer isso. Mas eu adorei. É lindo o que você fez. Uma filha fazer uma declaração dessa pro pai, no próprio corpo. Para ele aquilo, o que para mim foi tão simples. Poxa, ele é meu pai. Que é a pessoa mais importante para eu marcar no meu corpo do que o meu pai? Para mim era óbvio. Se eu tivesse que escolher para fazer uma tatuagem, naquela época principalmente, alguém para fazer, algo para fazer, tatuar, marcar alguém no meu corpo, seria certamente a minha mãe, o meu pai e a minha filha. Os três, ou um dos três, alguém assim. E a felicidade dele foi tão grande que acho que ele até melhorou. Deu uma melhorada, assim, o ânimo dele, que tava péssimo no carro, jogado para trás e tal. Ele melhorou, ele se animou, ele pegou o telefone e ligou para minha mãe, aqui em Santos. E falava para ela, sabe o que a Dani fez? Sabe o que a Dani fez? Minha mãe, o quê? O que ela fez? Fala. A Dani fez uma tatuagem para mim. O quê? A Dani fez uma tatuagem pra mim, todo feliz. Ela pôs o meu nome no corpo dela e não vai mais sair. Essa menina é louca, porque eu vou pegar ela. Não, você não vai fazer nada. Não é louca, é lindo o que ela fez. É lindo o que ela fez. É uma declaração de amor pra mim. Não, não pode, isso não gosto, porque ela não vai. Onde que ela tá com a cabeça? O que aconteceu com ela? Eu vou levar ela no médico, vai sair isso aí, vai... Não, você não vai fazer nada. E ela não parava de reclamar. Ele vira pra ela, você não vai fazer nada. Sabe qual é o seu problema? Ele falou pra ela, você tá com inveja. Você tá com inveja? Porque foi pra mim que ela fez essa tatuagem, não foi pra você. Decidiu que o aborto até o fim do terceiro mês de gravidez não é crime. Eu vivi pra ouvir o meu pai falar isso. Quem estiver assistindo, que conheceu o meu pai, vai falar, desacredito. Não. Eu vivi para ver o seu Márcio Bordignon falar para mim que a minha tatuagem estava linda, que ele amou. E ainda falava a minha mãe que ela estava com inveja. Caraca! É o melhor pai do mundo, gente. Ele era único, ele... Uma personalidade, que cara marcante, que eu tive mais certeza ainda de que aquele sonho tinha uma lógica, de que eu tinha realmente que ter seguido o meu sonho e não abstrai, sabe? Eu tinha mesmo que fazer. Foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu acho, olhando hoje, se ela podia ter ficado mais bonitinha, mais delicadinha, talvez. Eu não tinha ideia assim, de como que era a tatuagem, que pode ser mais fino, mais grosso, mais assim, mais assado, maior, menos. Não tinha ideia. Eu fui lá pro cara e falei, olha, eu quero isso aqui, faz, por favor, tem que ser hoje. Aí, e pensar, né? O homem que odiava a tatuagem, que recriminava mesmo, ele criminalizava. Na cabeça dele, quem tinha tatuagem era marginal, não era bem quisto no conceito dele, né? E em nenhum momento ele me julgou, muito pelo contrário, ele me defendeu. Chegamos no hospital e ele toda hora pedia para olhar, para ficar segurando meu braço, e ficava. Eu não acredito que você fez pra mim, eu não acredito que você fez pra mim. Todo orgulhoso. Chegamos, ele passou lá na consulta, foi medicado e voltamos na madrugada, né, pra Santos. Ele foi acordar minha mãe, pra mostrar pra minha mãe a tatuagem que eu tinha feito, que era uma homenagem pra ele, que ele era a pessoa mais feliz do mundo, porque ele sabia que eu amava muito ele, ou eu não teria feito isso. Ele falava a mim, você deve me amar muito, ou você não teria feito isso. Na semana que vem, a ainda depois, né, com o tempo, coragem, né? Ele falava, eu falei, coragem? Pô, bota coragem nisso. E o medo que eu tinha de você cortar o meu pulso.
essa foi mais uma história real, né? Uma história real de como mudou a minha relação com meu pai depois do câncer. Essa é uma história, né? Da mudança de relacionamento de nós dois após o câncer dele. As pessoas que conheceram ele, que nos conheceram, sabem, né? Podem afirmar isso, que eu e ele, durante algum tempo, a gente vive em pé de guerra, principalmente na minha adolescência. Ele era muito machista, ele era muito rígido, ciumento e firme, né, acima de tudo. Que tem pessoa que é isso tudo, mas não consegue manter a firmeza. Ele era extremamente firme, ele era homem de uma palavra só. Ele não voltava atrás de um castigo, de uma promessa. Então, quando o castigo era dele, a coisa era feia, geralmente. Sem chance de recurso para nenhum grau superior. Esquece. A decisão dele já estava em julgado. E daí você pega uma adolescente contestadora, como eu sempre fui. Eu sempre quis saber por quê. Não basta me dizer que eu não vou, que eu não posso. Por que eu não vou? Por que eu não posso? E ele não tinha muita paciência para ficar me explicando. Era não, porque não, eu não vou, você não vai porque eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Ah, mas isso não é porque. E era mais ou menos por aí, né? Desconfiado que ele era, então tivemos uma relação bem perturbada, assim, principalmente na minha adolescência. Brigávamos muito. Essa foi uma outra oportunidade que eu falo que, apesar de tudo, eu agradeço o câncer. Nos 6 anos da doença dele, a gente se deu muito bem. A gente aprendeu a se conhecer melhor. A gente aprendeu a ser mais paciente um com o outro. A gente aprendeu a ser mais tolerante um com o outro. Eu, claro, aprendi. Ele, acho que aprendeu muito mais. Ele mudou muito mais comigo. Continuou sendo pai, lógico, exigente, mas passou a sentar, por exemplo, e conversar comigo. Ele queria me ouvir. Queria que eu falasse para ele a quantas andava meu coração, o que eu pensava aí para o meu futuro, negócios, o que eu ia fazer de carreira. E eu dava ideias, e ele, por exemplo, que no passado retrucava tudo que eu falava, que na cabeça dele todo tipo de profissão que eu quisesse seguir era besteira. Não, ele passa a me ouvir de verdade e falar: pô, você quer fazer moda? Eu acho legal, eu acho realmente, Dani, que você tem perfil. Nossa, ele nunca, se fosse anos antes do câncer, jamais ele ia admitir que a filha dele fosse fazer faculdade de moda, fosse fazer curso de decoração de interiores, como eu fiz, pós-graduação em moda, essas coisas. Ele não admitiria, de maneira alguma. E muito pelo contrário, depois da doença ele passou a me incentivar, a me dizer que eu tinha que fazer coisas que me deixassem feliz. Claro, e ele falava sempre também que se eu conseguisse unir algo que me deixasse feliz com algo que me trouxesse uma rentabilidade, melhor ainda, mas que eu tinha que buscar algo que realmente me fizesse feliz. Não só o salário, né? Não só um bom emprego, um bom salário, uma remuneração. E ele me ajudava a pensar, me ajudava a pesquisar, queria saber, passou a se importar em me ouvir, o que era muito difícil. Ele teve, né, no passado, muita dificuldade de me ouvir. A minha individualidade, as minhas vontades, os meus desejos não foram, eu vi assim, né, não receberam muita atenção da parte dele. Ele achava que ele estava certo, tinha que ser da maneira dele e era imposto.
Muita coisa foi imposição dele. Você vai para tal escola, você vai estudar em tal horário, você vai usar tal roupa. Não tinha argumentação, não tinha possibilidade de defesa. Era dessa maneira mesmo. Ao mesmo tempo, um pai que sempre me amou. Na extrema rigidez dele, eu posso afirmar, ele sempre me amou e muito. Ele fez de tudo por mim, pela minha mãe, pela nossa família. Fez de tudo, mas assim, falando em relação pai e filha, ele fez de tudo por mim. Então a gente brigava, ficava uma semana sem se falar, imagina, morando na mesma casa. Mas logo voltava. Ele já vinha, ele que era o mais durão, até ele vinha procurar e vinha brincando, puxando cabelo. Ele não sabia chegar a fazer carinho, né? Assim, filhinha. Ele vinha e dava um puxão de cabelo, um beliscãozinho, era o jeito dele de demonstrar amor. Então eu digo, esse foi uma outra coisa boa que o câncer me deu. Ele me deu a oportunidade de conhecer o outro lado do meu pai. O atencioso, o ouvinte, o preocupado, mas o preocupado que se preocupou depois que conversou com você, depois que te ouviu e que ouviu de verdade. Porque ele já não queria mais só ouvir como estão as suas notas na escola, como que está a sua situação financeira. Não, ele se preocupava mesmo com o meu relacionamento, por exemplo. Como é que você tá? Ele falou, como é que tá com o teu namorado? Poxa, às vezes eu vejo, vocês brigam e tal. Eu não quero ver você triste, filha. Você tem que se resolver com ele. Se é dele que você gosta, você tem que se resolver. Se eu tava com um problema financeiro, ele vinha, eu tô vendo que você tá nervosa. Ele falava, eu tô te observando, você anda nervosa, o que tá te preocupando? É nos negócios? O que está acontecendo? Está apertado? Algum problema com sócia? Com sócio, né? Puta, e ele se tornou, né, a melhor pessoa para conversar. Meu pai sempre foi um cara muito inteligente, muito prático. Ele falava mesmo, ele tinha ideias fantásticas, ele tinha uma visão do mundo, assim, era o cara. A gente se aproximou muito mais, a gente se tornou companheiro um do outro. Viajávamos os dois para Santa Catarina, às vezes porque ainda tinha negócio lá, a gente ia bastante para Santa Catarina, de carro. Voltava, eram 7 horas juntos, mais 7 de volta juntos. Ficava no mesmo hotel, dividia o mesmo quarto, saía para jantar, almoçar. E sempre batendo papo, trocando ideias para o futuro, pontos de vista. Ele era um cara que, como eu falei, apesar de toda essa rigidez, era um cara com ideias brilhantes, com raciocínio brilhante, que eu admirava muito isso nele. Eu sempre quis ser assim, que nem ele, né? Então eu tive essa possibilidade, era eu que levava ele para São Paulo, nas consultas, na quimioterapia, e a gente ia para São Paulo brincando, dando risada, eu tinha fazendo piadinha a cara dele, às vezes brigando por causa de música, mas aprendi a ouvir outras músicas que eu não tinha costume, não que eu não gostasse, tinha costume, às vezes eu falava, música de velho e tal. Aprendi a ouvir, gostar, a gente falava sobre música, passei a trazer para ele algumas músicas, entre aspas, mais jovens, né, para ele ouvir. A gente ouvia junto muito o Amy Winehouse, ele conheceu a Amy através de mim, gostava, ele falava, essa mulher tem uma voz, Na volta, geralmente, da quimioterapia, ele vinha passando mal, muito mal, por sinal. E compartilhar com ele todo esse tipo de momento, desde dos bons em que a gente ria, contava piada e falava da vida, até mesmo onde ele estava passando mal, né, devido à quimioterapia, que ele vinha ruim, ele vinha chorando. Eu vinha a milhão na estrada para chegar logo em casa, para ele poder deitar, para tomar remédio, coisa assim.
Ele queria era chegar logo em casa, mas ele queria voltar para a casa dele em Santos. Ele não queria ficar no hotel em São Paulo. Ele queria chegar na casa dele mesmo. E vinha a milhão naquela estrada para chegar logo, Enfiava o pé no acelerador, passava, foi multa atrás de multa. Mas no desespero, na ânsia de pôr ele logo no quarto dele para ele poder descansar. Então, isso tudo, essa convivência, o câncer me proporcionou. Eu fico imaginando se meu pai tivesse falecido, por exemplo, de um infarto fulminante, e eu não tivesse tido esse tempo que o câncer me deu para conhecer esse outro lado do meu pai. O câncer me deu um tempo, qual que eu sou muito grata. Um tempo de eu amadurecer, dele rever os conceitos, dele rever a forma como ele lidava comigo e admitir que tinha errado e que tinha, de certa forma, me afastado dele, mas que ainda era tempo de me trazer para perto e a gente ser o melhor amigo um do outro. E deu tempo, sim. Deu tempo. E hoje eu tenho plena convicção, plena, que ele era o melhor pai do mundo e o maior e melhor amigo que eu já tive. Porque ele nunca me abandonou, ele nunca me traiu, ele nunca me deixou em momentos difíceis. Não. Ele foi o melhor pai, o melhor amigo que eu tive. E o câncer também ensinou muito a ele, tenho certeza disso. Me ensinou, nos ensinou e ensinou muito a ele. Ele mudou muito durante a doença. Ele teve 6 anos de mudança pós a doença. Onde descobriu a humildade, a necessidade de falar, agir mais com carinho, a necessidade de ouvir o outro, que não era a vontade dele, a soberana. Ele mudou muito. Que bom que nós tivemos esses anos, que bom que o câncer nos deu essa chance de sermos o melhor amigo do outro, que me deu a chance de cuidar do meu pai, de acompanhá-lo, de dividir com ele vários momentos. Eu sou muito feliz por isso. Eu tive essa graça, eu tive esse presente, eu tive essa felicidade. Foi um prazer, foi uma alegria, apesar de tudo, poder ter cuidado dele, ter acompanhado ele em tudo isso. Mas uma razão para eu seguir os meus sonhos e para eu agradecer o câncer. Gratidão. Apesar de tudo, gratidão. É isso. Sigam seus sonhos, preste atenção nas mensagens. Vamos lá. Obrigada, pessoal, por hoje. Beijinho para vocês. Europa e Estados Unidos. E vem muito animado.